Boa noite a todos que estão comigo. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo, recebendo a sua presença. Eu sou a sua sabedoria. Eu sou Gisele Abreu, do canal A Consciência do Eu, no Instagram, no YouTube. Para você que vai me assistir depois, gratidão. E abaixe suas barreiras para que você possa receber muito além do que está escrito nesse livro maravilhoso aqui, Uma Mente em Paz, da Byron Katie. Que você possa acessar o seu saber, a sua consciência e a sua presença, além de tudo, ok? Então, nós aqui na leitura desse nosso Clube do Livro, nós estamos no capítulo 8, Generosidade Suprema. O Buda disse: Deixe-me perguntar uma coisa, Subhuti. Se alguém acumulasse uma riqueza inconcebível, e então doasse tudo para a caridade, o mérito obtido por essa pessoa não seria grande? Subhuti disse: Muito grande, senhor. Mas, embora o mérito seja grande, não há nele substância. Ele é apenas chamado de grande. E Buda disse: Subhuti, mesmo assim, se uma pessoa de mente aberta ao ouvir este sutra pudesse tomar plena consciência do que ele está ensinando, e então incorporá-lo e viver de acordo com ele, o mérito dessa pessoa seria ainda maior. Todos os Budas e todos os seus ensinamentos sobre iluminação têm origem no que este sutra ensina, e ainda assim, Subhuti, não há ensinamento. É meio doido, mas o que ele estava falando? O que ele fala sobre isso? Que tudo é um conceito. Tudo que a gente fala, que a gente recebe, que a gente acredita, é um conceito. É só um conceito, né? Que ele fala que é muito grande. O que é grande? É um conceito de que você entende que algo é muito grande. Essa coisa de você conseguir mensurar, né? Você aprendeu isso. E aí ele fala assim: e ainda que você aprenda muita coisa, que existe ensinamento, que você aprenda, não há ensinamento. Por quê, gente? Quando a gente percebe que a gente cria a realidade que a gente está, percebe então que não tem ensinamento, sou eu estou projetando. O que eu vivo aqui é a minha escolha. O que vocês vivem é a escolha de vocês. Há sim um entrelaçamento entre nós, mas há primeiro uma escolha minha, cada um, percebe? Então eu posso receber conceitos e definições de muitas coisas, mas o meu saber interno vai dar para mim o que é importante para mim. Eu vou guardar para mim, vou usar o que é importante para mim. Porque o meu ponto de vista é diferente de cada um de vocês. O que é importante para mim pode não ser para Luciá, pode não ser para Digeres, nem para o Geivan. Percebe? Pode casar de dois, três, terem o mesmo em algumas coisas, mas em tudo não. Por isso que as pessoas falam, esse livro é muito difícil. É difícil quando você, né, como Jesus diz, você precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente tem que perceber as coisas metafisicamente. O que que é metafísica? Além do conhecimento da mente, porque a mente é limitada. A mente é limitada, porque ela tem todos os conceitos e definições do passado, mas a vida não é só passado. O que mais é possível? Percebe? Se eu me abrir para o desconhecido, o que que eu posso acessar? Hã? Gi, ela é uma inteligência artificial, né? Se você analisar Sim, a ela é uma mente. inteligência artificial biológica. Porque E se existe, é uma entidade dentro de nós, né? A mente é uma entidade, o corpo, a sabedoria do corpo também é uma entidade. Teve uma coisa lá no curso do Jacob que eu não, que ele falou que o corpo não é nada. Eu falei, oi? Tá, né? Pensei comigo, tudo bem. Porque assim,
há só aquela linha de conceito? Não, né? Porque existe tudo. Mas essa entidade mente que está dentro de nós, ela é uma ferramenta divina, digamos que dentro do laboratório dos seres que doaram os de, vamos por essa vertente, que nós estamos aqui num laboratório. Cada um doou um DNA de altíssima estirpe para criar esse ser que somos nós, o ser humano. Só que eles mesmos nos limitaram, porque o poder ficou tão grande que foi limitado, né? Tiraram lá as fitas do nosso DNA e deixaram só duas fitas. E ela já faz um estrago. Então, agora, tipo assim, quanto mais consciência eu recebo de mim mesmo, né? Quanto mais eu tenho discernimento para conseguir dominar essa mente e essa sabedoria do meu ser, da minha alma, criar uma coerência entre isso para conseguir começar a utilizar esse poder divino que existe dentro de mim de uma forma sensata, coerente, né, para o meu bem e para o bem maior. Gente, é desafiador, é desafiador. Você quer conhecer um ser humano? Dê poder para ele. Dê poder para esse ser humano, Em entendeu? qualquer circunstância, dê poder para Qualquer, ele. gente, É um qualquer. absurdo. Qualquer, então, mas esse é o maior, esse maior que a gente tem que ter essa visão, né? Quando a gente julga as pessoas que estão lá e fazendo, o que será que eu estaria fazendo se eu estivesse no lugar dele, né? É aquela coisa. Então, Até pior às vezes, não, né? mas eu tô falando assim, dentro desses, é que assim, a gente acha, quanto mais você percebe as coisas, qual é o sofrimento grande do ser humano? Achar que a matéria é o que traz o bem-estar, a alegria, né, a plenitude. Não é. Porque eu vi um vídeo, né, no curso, eu vi um vídeo de uma pessoa muito famosa falando: gente, eu achei que quando eu acessasse esse lugar onde eu cheguei, eu ia me sentir bem, feliz. Daí eu percebi que eu sou a mesma pessoa de antes, com aquela cabeça oca, com aquela né, insatisfação interna, com um buraco imenso. Por quê? Porque a gente se desconectou da essência, porque a gente consegue receber do muito quando a gente valoriza aquilo que é frugal na vida, uma flor, um bichinho, um respirar, um caminhar de mão dada. Se eu não valorizo isso, nada vai ter valor para mim. Se eu não valorizo perceber o meu banho no chuveiro, sabe aquela coisa? Me perceber no momento presente. Se eu não consigo isso, estar em paz e de bem comigo no momento presente, se eu não sou grata, feliz e grata a tudo aquilo que eu sou e sei agora, não tem tempo nem lugar que vai me dar essa satisfação, porque eu estou condicionando a um lugar, a alguém, a minha alegria de viver. E não tem nada, nenhum lugar, nem ninguém que vai me trazer isso. Porque eu não terei olhos de ver. É verdadeiro isso para vocês? Eu não terei olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Se eu não tenho isso comigo em tudo, aí sim as coisas acrescem, né? Quando você vai se desfazendo daqueles hábitos de medo, de pensamento, aquelas coisas que ficam encalacradas no corpo, aí você percebe, você fala assim, ah, que leveza, que delícia, como pode melhorar, né? Deu uma, a cabeça tá normal, vamos seguir? Vamos lá.
O que o Buda quer dizer nessa passagem é que quando você se dá conta de que não existe o eu, nem existe o outro, você dá um presente incomparável. É a generosidade suprema, tanto para os outros quanto para você mesmo. Nenhum dos dois existe. Porque assim, ó, o que que acontece? Se a gente for ver como átomos, todos nós somos átomos. Aqui a gente vê separação porque existe esse corpo, essa matéria. Mas quando eu vou entrando dentro desse corpo, vou entrando, vou entrando, vou entrando, vou entrando, a base desse corpo são fótons de luz, são frequências. E nós aqui juntos, o que está acontecendo? Os nossos fótons de luz e as nossas frequências estão entrelaçadas. Não existe separação. Dá para entender por que eles falam que não existe separação? A nossa realidade, que estamos aqui na 3D, nós estamos experienciando essa situação de separação. Mas se você for entrando mesmo dentro desse corpo divino maravilhoso, não existe separação. E quando a gente fala não existe separação, se a gente sabe que o divino é o éter e o éter é o ar que eu respiro, quer dizer que eu faço parte disso. E ele faz parte de mim. Porque a cada inalação, ele sou eu. Olha o quanto que isso é que a gente não se dá conta. É verdadeiro isso para vocês? Isso não é a minha verdade. É algo que a gente pode perceber, não é? A grandeza de tudo que existe e que nós fazemos parte, né? Toda percepção búdica, ou seja, qualquer mente que veja a realidade como ela realmente é, vem se dar conta disso, né? Disso que a gente acabou de falar. Não há distância da mente, é tudo uma viagem imaginada. A mente nunca se altera como a fonte, ela não volta para si mesma porque ela nunca parte. O que que o Bruce Lipton falou? Só para dar um adendo para vocês perceberem mais o que eu falei. Se cada célula do nosso corpo tem antenas que recebem informações de nós mesmos do campo, do campo. As informações que eu estou usando para viver essa experiência aqui não estão aqui, elas estão no todo. É só uma projeção, é um Wi-Fi. Eu recebo aqui. Então, daí o que que ele falou assim? Então, quando eu entendi isso, que eu percebi que a sabedoria das células e a minha consciência não estão aqui, eu não posso morrer. Eu não morro, porque eu nunca estive aqui. Eu faço parte do todo. É louco isso, você percebe? É meio doido. Vocês conseguem alcançar isso? Assim, é muito louco ou dá para ter uma percepçãozinha? Percepçãozinha. Então, é assim, quando eu percebo muito nas criações que eu fiz em mim, dessas dores, dessa limitação, de quando eu quase morri, que eu tive uma limitação muito forte no meu corpo, que eu não recebi remédio nenhum, que eu fui melhorando com a minha mente e com o meu corpo e com a minha conexão com Deus, que era tudo uma coisa só, percebe? Então, o que que é verdade? Verdade é aquilo aonde eu coloco a minha atenção. Isso é verdadeiro para mim, para você. Aonde você está colocando a sua atenção é onde está a sua verdade. É verdadeiro isso para vocês? Então esse é o ponto. Entendeu? Então, se aonde eu estou colocando a minha atenção é o que existe como verdadeiro para mim,
Percebe que a verdade de todos nós é diferente? Mas todas as nossas verdades, entre aspas, criam aquilo que a gente chama de mundo. Ficou mais claro, né? Uhum, Por isso que esse, quem tem medo de morrer, não é a essência nem a alma, é a mente condicionada. Essa inteligência artificial biológica que existe dentro de nós é que tem medo de morrer, porque ela acredita nos conceitos e definições que ela alimenta. Fora daquilo, ela não existe. Percebe? O céu e a terra nasceram quando eu nasci, e a única coisa que nasceu foi o eu. Todo mundo se ergue desse eu inquestionado. E com isso vem o mundo dos nomes, os truques da mente ligados a esses nomes, presta atenção. Dessa história vem 1000, 10.000 formas de sofrimento. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um humano, eu sou uma mulher com 3 filhos cuja mãe não a ama. Percebe o que é isso? Memórias emocionais. Conceitos e definições da mente que criam os sentimentos que nos limitam. Quando você estiver sofrendo, se você fizer uma pergunta, você fala assim, tá, uma pessoa veio e foi ríspida comigo. Ai, aí você começou a sofrer, ai meu Deus, eu gosto tanto dessa pessoa, essa pessoa me... Você respira e faz uma pergunta. Isso é verdadeiro? Por que que eu estou recebendo isso como verdade, se na verdade não existe isso? Porque ela está só exprimindo um estado mental dela naquele momento. Olha só, né? Que consciência sublime a gente teria de não criar sentimentos. Claro que a mente não deixa isso, porque é muito rápido a reatividade, né? Por isso que quanto mais a gente conseguir viver na presença, que é o momento do agora, o poder do agora, mais a gente consegue ter paz de espírito, leveza e facilidade. Percebe? Porque ninguém é nada, todo mundo está. Você é quem acredita ser. Outras pessoas são para você quem você acredita que são, né? Seu ponto de vista. Elas não podem ser nada além disso. Se você se deu conta de que a mente é uma, que tudo e todos são uma projeção sua, inclusive você, vai entender que está sempre lidando consigo mesmo. Percebe? Porque todos os conceitos que eu crio de uma pessoa, de uma outra pessoa, é um reflexo de mim. É um reflexo de mim. Porque são os conceitos que eu tenho, é a minha forma de julgar, é a forma como eu me vejo diante daquilo. Conseguem alcançar? É verdadeiro isso para vocês? Então, assim, é o que ela fala aqui, eu grifei essa parte, porque a outra pessoa é para mim o que eu acredito que ela é. Porque quando eu julgo alguém, quando eu tenho um conceito, uma definição de alguém, os meus olhos físicos, meus 5 sentidos, só conseguem receber essa pessoa conforme eu acredito, porque é isso que está instalado no meu subconsciente. E quem enxerga tudo, né? Porque os meus 5 sentidos usam o filtro das programações que estão contidas no meu subconsciente. Percebem? Fica mais fácil da gente alcançar o que foi falado antes. Percebe? sim. Então, qual é a verdade aqui? Ponto, matou. A mente já, ela dá uma parada. Aquilo, porque essa pessoa é isso, a pessoa é aquilo, você para e fala, qual é a verdade aqui? Quem está funcionando aqui? Eu ou o programa?
Quem tá pensando isso? Eu ou o programa? Puta, matou. Matou no ninho. A mente faz assim, ó. Põe. Ela dá uma parada. Aquela falação, aquela loucura toda. Porque a mente, ela não pensa. A mente subconsciente não pensa. A nossa mente que pensa, ela ainda usa os parâmetros do subconsciente. É a mesma coisa quando você fala destruo e descrio. Sim, eu Quebra. destruo e descrio todos esses pontos de vista, conceito, definição que eu criei aqui. Uhum, Mas para eu destruir e descriar, eu tenho que ter consciência deles. Porque senão também é mais um conceito só. Eu só vou estar repetindo uma coisa. Deu para uhum. entender? Eu tenho que ter realmente consciência, porque senão eu estarei mentindo para mim, ainda estou refém do programa que eu coloquei ali. Sim. Porque, ah, tá, eu destruo e descrio isso. Verdade, né? Aí quando um exercício, boa noite, Rô, um exercício de autoconhecimento profundo. Ok, esse ponto de vista eu estou percebendo. Quando eu criei isso, o que estava em mim que me fez criar isso? Como eu estou enxergando isso? O que eu estou recebendo? O que eu estou criando com tudo isso que eu criei como definição dessa pessoa? Percebe? Eu tenho que perceber para eu entender qual é o medo que está atrás por trás disso tudo que eu criei em relação a essa pessoa. Medo de não ser aceita, medo de ser julgada, medo de ser diferente, medo, sempre tem um medo. A base de tudo é um medo. É, Jerry, solta a boca. Não é verdade? Ela, quando ela tá pensando, ela fica assim. Ai, ai. Então vamos lá. Mas essa parte, grifem, 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 grifem. Eu vou até ler de novo. Por favor, Você tá em é. que página? Só para não Ah, atrapalhar. desculpa, desculpa. É página 98. Vou Obrigada. ler a Que frase que eu parte acabei é de. que é para grifar? Que parte é que é para grifar? Então, eu vou ler de novo. Você é quem acredita ser. Ah, Outras sim. pessoas são para você quem você acredita que são. Elas não podem ser nada além disso, nada além do que você acredita. Se você se deu conta de que a mente é uma, que tudo e todos são uma projeção sua, inclusive você, vai entender que está sempre lidando consigo mesmo, né? Eu já estava super grifada. Viu? Então, vai acabar amando a si mesmo, amando todos os pensamentos que pensar. Por quê? Porque são tudo isso que está criando o seu mundo. Tudo isso está criando este universo. Eu sou o criador da minha realidade, certo? Quando você ama todos os pensamentos, você ama tudo o que os pensamentos criam, ama tudo, todo mundo que criou, né? Que nós criamos as pessoas ao nosso redor. No início, o amor que transborda em você parece estar relacionado a se conectar com outras pessoas, e é maravilhoso se sentir intimamente conectado a todos os seres humanos que encontra. Mas então se torna a mente conectada consigo mesmo, e apenas isso. O amor supremo é o amor da mente por si mesma. Olha só, o amor supremo é o amor da mente por si mesma. Mente se junta com mente. Toda mente sem divisão ou separação, toda ela é amada, né? Toda ela amada. Na verdade, sou tudo o que posso saber, e o que venho a saber é que não há algo como o eu. Aqui também é um conceito que ela criou, né? Porque ela vê tudo como algo lindo, maravilhoso. Só que não é bem assim, né? Porque ela não trata o lado da mente condicionada. Porque assim, as mentes se conectam com mente. As mentes que estão vibrando na mesma frequência se conectam e criam o inconsciente coletivo, que estão vibrando.
na mesma frequência de pensamentos, certo? Por isso que é tão desafiador mudar. Mudar hábito de pensamento, mudar hábito de sentimento, mudar padrões. Por quê? Porque existem outras mentes que estão fazendo a mesma coisa e que alimentam essa minha crença. Esse é o poder de quem manipula as mentes nesta realidade. Eles sabem disso. Eles sabem que as mentes se conectam e potencializam o poder da frequência, porque cada pensamento são pulsos elétricos. Agora você imagine zilhões de pensamentos ao mesmo tempo. O que que tem nesse mundo? É por isso que eles manipulam, né? É manipulado. Manipulam a frequência dos É, nossos pensamentos e sentimentos sempre numa frequência baixa. Isso é a 3D. Como é que a gente vai acessar uma 5D? Quando eu mudo as frequências do meu pensamento. Mas para eu mudar a frequência do meu pensamento, eu tenho que ter uma, como é que fala? Uma visão mais elevada sobre mim mesmo. Eu saber que nada é real, é uma projeção e que eu posso mudar esta realidade cada vez que eu expando a minha consciência sobre mim primeiro. Porque quando eu mudo, eu expando a consciência sobre mim, eu expando a minha consciência sobre tudo, porque tudo é uma projeção de mim. Estão então, conseguindo acompanhar? então, as mentes, elas ficam refém. Pense bem. Refém quando está na inconsciência. Por Sim, quê? Quando é que a gente está na inconsciência? Quando a gente acredita nos pensamentos da mente que nos mantém sempre num passado ou num futuro, nunca no agora. Por que que as pessoas estão tão doentes, ansiosas, lá, 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 lá? Porque elas desejam algo melhor e estão naquela ansiedade que vai acontecer alguma coisa melhor amanhã. O que que é o amanhã? O amanhã não existe. O amanhã é hoje. Identificação, né? É um conceito da mente. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, sobre É, como mudar essa questão dos pensamentos, né? Da frequência, né? a frequência, eu percebo a frequência do meu pensamento mais baixa, pode ter certeza, quando eu estou muito no passado. Quando eu estou mais no passado do que no presente, no futuro, né? Porque o futuro, para mim, é uma projeção, porque quando eu condiciono a minha alegria de viver ou um mundo melhor a algo fora de mim, e isso cria o que dentro de mim? Ansiedade. Que eu estou condicionando, dependendo de algo fora de mim, para que alguma coisa dentro de mim melhore. E isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. O inverso, sim. Quando eu melhoro o interno, tudo ao redor de mim melhora, porque eu estou projetando. É uma projeção. Eu não manifesto, eu acesso, né? Eu não atraio, eu atraio na frequência que eu sou um ser eletromagnético, mas essa atração, na verdade, né, na verdade, eu estou acessando, porque eu atraio conforme eu emano a frequência. A frequência que sai primeiro é de mim, para que eu consiga trazer para mim. Então, sou eu que estou acessando, vou lá, faço a mãozinha e trago para mim. Conseguiram? Posso falar? Sim, mas posso fazer uma pergunta com Pode. base nessa frequência do pensamento? Hoje eu estava assistindo um vídeo rapidamente e aí me veio essa questão do pensamento, né? Dizer que os pensamentos eles vêm de uma forma muito automática e ele já vem junto com a emoção junto, né? E aí
a questão é que a gente só tem como escolher ou não o pensamento, dar atenção ou não, não sei, dar Sim, o foco, é. né? Só que a questão de dar o foco, a atenção, aí me veio uma coisa aqui agora, que você falou da identificação. A questão é que quando o pensamento vem, você não sabe que é um pensamento, você pensa que é você. A Então identificação. é essa identificação aí que atrapalha tudo, porque se vem o pensamento e eu sei que eu não sou ele, eu vou ver, olhar para ele, né? Pode Mas deixar. quando eu não, eu sei que eu não sou ele, mas na hora eu não me lembro, é muito rápido. E aí eu já tô Sim. lá nele de novo, sofrendo, passando por alguma angústia em relação àquele pensamento que eu começo a acreditar. E aí, quando eu me dou conta, eu já estava lá mergulhado. Eu digo, não, mas eu não sou o pensamento, eu não sou, mas eu já estava lá, já, Mergulhada na piscininha de cocô. já É, me então, acabei mas. toda, né? E quando você tem essa consciência, você consegue sair rápido? Eu vou logo para aquela questão da física quântica, né? Tudo é onda, é só uma frequência que eu estou acessando e tal. Eu já vou para esse conceito, né? Ah, você Da não questão. estava aqui no começo, quando eu falei do programa, né? Que o Ah, subconsciente roda um programa. E quando eu é, tenho esse programa, como é que funciona a mente? Ela tem um fluxo contínuo e constante de pensamento. Aquilo não para, né? A é. gente acha que está pensando, na verdade, a gente está percebendo o movimento da mente. Se estivermos Quando? atentos, percebe. Mas eu acho que quando não está atento, está lá mergulhado, não percebe que é um pensamento, acha que é a gente. Acha que, Sim, é a né? identificação com a mente que a gente tem. É, Quando você chega nesse lugar, qual a pergunta que você pode fazer para você dar aquela parada sai, assim? Quem é que está funcionando aqui? Eu ou o programa? Quem que sim, está percebendo isso? Sou eu ou o programa? Quem é que está reagindo a isso desse jeito? Eu ou o programa? sim, A hora que você faz isso, a mente faz assim, ó. Você sim, percebe que parece que passou um anjo assim, ó. Faz um silêncio, entendeu? É isso que eu falei. Nós que estamos aqui, nós fazemos parte já de uma nova terra, né? A gente percebe que mergulhou na piscininha de cocô ali da mente, e daí você faz o quê? Upa! A gente já sai mais rápido, né? E aí, sim. quem tem mais ferramentas, usa as ferramentas, né? Qual foi a pergunta? Quem está percebendo esse pensamento? É isso? Se é, você pergunta, quem é que está funcionando aqui? Sou eu, a essência, ou o condicionamento da mente? 99% o condicionamento é que leva a gente para lá, lógico, né? Mas quando você faz essa pergunta, você questiona essa mente. Você fala para ela: eu sei que você está aí, eu estou prestando atenção em você, nessa inteligência artificial biológica que existe dentro de nós. Percebe? O nosso maior intuito nessa vida é viver em harmonia. Porque, perceba uma coisa: se nós temos uma mente condicionada, eu condicionei, você condicionou, você condicionou, certo? Essa mente poderosa divina, ela não está funcionando na potência dela. Ela ainda está funcionando na 3D, porque ela só está funcionando com o condicionamento. Que mais é possível que eu nunca considerei possível quando eu faço uma pergunta dessa? Quando eu questiono essa mente, quando eu convido essa mente para algo mais, ela gosta. Por quê? Porque ela vai buscar, ela sabe que é desafiador. Quando eu faço uma pergunta, que é que o que que eu preciso para acessar tal coisa? Se eu, toda manhã, é um exercício que eu faço de manhã, escrevo num caderno. Eu estou tão feliz e grata por causa disso, 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 disso. Eu vou colocando ali tudo que eu desejo. E escrever é o quê? Cada palavra é o que que é? É uma geometria. O universo entende geometria, entendeu? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou levando a minha mente a acessar novos caminhos para, entendeu? Abrir novas dimensões
para que eu consiga ir lá e começar a acessar algo consciente. Eu estou criando um pensamento de acordo com aquilo que eu desejo. Eu não estou só deixando o fluxo incessante da mente. Eu estou começando a usar o poder da minha mente logo de manhã e antes de dormir, que é onde o subconsciente está ainda em estado teta, na frequência, ok? Eu ainda não estou no beta, não levantei ainda. É nessa frequência, é a frequência da hipnose. E aí, quando você vê que a criança até 7 anos de idade, ela está na frequência teta direto. Olha como a sabedoria, né, desta realidade é perfeita, é divina. Na intenção seria da criança estar recebendo só informações que elevasse para criarmos um mundo melhor, mas não é bem assim que acontece. Certo? É verdadeiro para vocês isso? Sim, Não sei se você já tinha essa informação. sim, Então, acontece assim. para eu acessar esse teta de novo, para eu conseguir acessar o subconsciente, né? Que nem aquele exercício do professor Hélio Couto. Testa, face relaxada, pálpebras pesadas, muito pesadas. Testa, face relaxada, pálpebra pesada, muito Funciona. pesada. Eu vou Você entrando no quê? Eu vou baixando a frequência, eu vou saindo, né, do beta e vou entrando em teta. Eu vou acessando o subconsciente. São exercícios. É muito interessante a gente se perceber de uma forma diferente, certo? Isso é grandioso. E isso cria mágicas, entendeu? Então vamos continuar aqui. Nossa, 2 páginas e a gente fala, né? Tá. Então você descobre que até a mente é imaginada. A investigação o desperta para isso, porque ela está condicionada, né? Ela está presa naquela imaginação. Quando as pessoas questionam o passado aparente, perdem o futuro. O momento presente é quando nascemos. Somos os não nascidos. Olha essa frase. Somos os não nascidos. Nascemos agora, agora, agora. Por que isso, gente? Porque quando eu olho para mim com olhos de ver, na disposição de saber que eu não sou o condicionamento da minha mente, que eu não sou os pensamentos e os sentimentos dela, eu convido essa mente, né? Quando eu uso a minha imaginação, essa imaginação pode se conectar com esse subconsciente e expandir para que eu projete uma outra realidade. Consegue perceber? Eu preciso sair das definições para que eu consiga estimular o meu subconsciente, questionar essa mente. Por isso que ela usa questionamento aqui, né? Que é a maiêutica. Eu chego e a palavra cria. Se eu deixar, eu vou ficar só no condicionamento. Mas quando eu questiono esses pensamentos, essa mente condicionada, ok, quem é que está funcionando aqui? Eu ou o programa? Qual outro programa eu posso instalar aqui? Percebe? O poder está onde? O poder está em mim. Porque Deus está onde? Em mim. Eu sou a projeção de Deus na Terra. Deus se manifesta para e através de mim. Certo?
Desprograma e atualiza, né? Programa e atualiza. Sim, tudo que isso é e representa, eu destruo e descrio. Eu desprogramo e atualizo. Só que, né, para eu desprogramar, destruir, descriar, eu preciso ter consciência, perceber os pensamentos, o que eles estão criando. Esses pensamentos são meus, porque 80% dos pensamentos que você acredita ser seu não são. Você captou porque você está fazendo parte de um inconsciente coletivo. Essa é a questão, entendeu? Por isso que quando eu me liberto de uma crença, de uma definição limitante, eu liberto até 250 pessoas que estavam na mesma frequência que eu. Por quê? Porque eu deixei de alimentar aquele inconsciente coletivo com a minha energia vital. Verdadeiro? Sim, Já falou isso, já tinha falado sobre isso, Né? né? Então vamos lá. Não há história que consiga sobreviver à investigação, né? O eu é imaginado por mim. E quando você capta um vislumbre disso, para de se levar tão a sério. Você aprende a amar a si mesmo como mais ninguém. O caso de amor da mente consigo mesma é a maior dança, é a única dança. Só que tem a questão aqui, né? Ela está falando totalmente só da mente. A mente é uma ferramenta divina, é o meu ponto de vista. Que a gente vê, a mente é uma ferramenta divina para que a nossa essência possa se manifestar nessa realidade. Que a minha essência não é a mente, ela é o que fica armazenado das minhas experiências, certo? Né? Que a gente fala do akasha, né? Só que a minha alma que está aqui, lembra do carro, né? O carro, meu corpo é o carro, a minha alma está aqui dirigindo esse corpo, né? Que vai seguir o caminho do espírito, que é a projeção que eu vim aqui para expandir esse universo. Só que o combustível que eu coloco para fazer esse carro andar aqui é a mente, né? Esse corpo tem o cérebro, né? O tanque de gasolina aqui do combustível é o cérebro que está conectado ao meu coração, que é a minha alma, que está aqui conectada com a minha alma e com o todo. Esse combustível já vem alterado aqui, porque eu já trago condicionamentos de outras histórias. O que eu preciso fazer aqui? Ir colocando aditivos, 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 até que eu limpe esse combustível e fique um combustível azul. Lembra da gasolina azul do Juquinha, do Juca Chaves? Que já não existe mais as gasolinas limpas, né? Mas esse é o nosso, né? O nosso. Porque quando eu tenho ela adulterada, eu saio do caminho do espírito e vou totalmente desgovernado por essa mente. E aí eu fico preso na roda kármica, só sentimento, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento. E na crença de que eu criei dívidas, né? Que eu tenho que pagar dívidas. Isso são crenças, que nada mais são do que condicionamentos. Quando eu me percebo, de, opa, peraí, eu ligo meu GPS, que eu percebo, eu estou totalmente lá. O que que eu faço? Eu dou uma parada, busco no GPS o caminho de novo. E aí eu volto. Isso é expansão de consciência. Eu vou expandindo e vou voltando para o meu caminho. Que eu vim aqui experienciar grandezas, alegria, expansão, luz, só transbordar, né? E aí que é o negócio. Por isso que eu preciso aprender a criar a coerência entre o coração e o cérebro para que o meu questionamento seja embasado
em acessar o maior possível nível de verdade. Não criar outros conceitos, seguir outros gurus, outras formas de pensamento. O que é verdadeiro para mim aqui. Porque se cada um está projetando a sua realidade, expandindo o universo com aquilo que está, né, projetando, quanto mais verdade eu recebo sobre mim, mais expansão eu crio, mais filmes maravilhosos eu projeto. Verdadeiro? Para vocês? Vocês têm alguma coisa mais a falar que vocês alcançaram uma consciência diferente? Pode falar, né? Que eu não estou falando a verdade, eu estou trazendo tudo que eu tenho compilado aqui como conhecimento, não a verdade, mas a gente está buscando a verdade de cada um, não é verdade? Gi, uma coisa, né, que você está falando, né, sobre a inconsciência que vivemos numa inconsciência, né? As pessoas, né? Não, a gente está estudando aqui, você vê, é uma coisa maravilhosa isso que a gente está vendo. Mas daí você começa a pensar no todo, você fala assim, meu Deus, todo mundo vive nessa roda. Sim. Terrível. Por isso que o grupo de estudo do Jacob Petri é os 5%. Uhum. 5%, que é onde a gente faz parte da nova Terra. Se você for ver as pessoas por aí, você começa com. Elas não querem, elas não alcançam, não querem, não se permitem, porque É, acham que, né? nossa, terrível. E aí, o que que a gente tem que fazer? Quando a gente entra nisso, é facinho para a gente entrar no julgamento. Eu mesmo não Uhum. compro com ninguém, assim, porque eu digo, as pessoas não sabem, vão ficar pensando que eu tô louca. Primeiro ler um livro desse que fala essas coisas, que é coisa de doido. Então, eu não É, compartilho isso é com coisa ninguém. do diabo, onde já se viu você se comparar a Deus, né? Quem é muito bitolado. E outra coisa também eu já percebi que quando eu tentei falar, eu sempre, em vez de eu avançar, eu retroagia mais. Então, eu dava 2 passos, dava 10 para trás, quando eu falava alguma coisa, né? Será que Com a você questão das retroagia ou você percebia o distanciamento de frequência? pode ser isso, pode ser essa Ah, percepção. eu acho que é isso. Porque é assim, ó, não existe isso. Porque quando a gente geralmente se fala com alguém que você ama. E o medo de perder essa pessoa, a mente leva, mas o que faz a separação é porque a outra pessoa não consegue acessar essa frequência. Alcançar, né? Esse. Ela não consegue alcançar, que nem, né? Às vezes eu falo, meu Deus, eu não sou terapeuta, eu sou mãe. Não adianta eu falar E nesse Esse nível, nível. entendeu? Então, aquela coisa assim, eu sou não, eu estou, que eu não sou. é, Então, é assim, o que você percebe é justamente a frequência, pode perceber. Não é que você retroagiu. Você percebeu que a hora que você tentou colocar isso, a pessoa. Você percebeu quem se distanciou, na verdade, foi a pessoa, né? Você fala, o que você acha que retroagiu, é justamente a sua mente que fala assim, ó, se você for por aí, você vai perder essa pessoa, é, bem capaz. percebe? E o que que tem Isso por trás disso? Medo. Quem cria o medo? A mente. é, Exatamente. É verdadeiro? sim, Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que está tudo bem. sim, Está tudo bem. tudo bem. É, Didi, se eu não, você per- se passa. Se eu não permitir que É, meu filho tenha as escolhas dele, que ele aprenda por ele mesmo, que quando você percebe que nada disso aqui é real, é uma projeção, aí você acalma.
Eu É, confio no fluxo natural do universo. Eu também passei por isso, não é? exatamente. É, Então, tá tudo bem. Tudo concorre para o meu bem, como diz a Louise Hay. é, Quando eu faço essa frase, tá tudo ótimo. Que é o que cai aqui no que ela está falando. ela fala, tá tudo na mais perfeita ordem divina, né? Ela fala essa frase. Sim. Ô, Rosilene, você tá ali comigo, hein? Então É, vamos lá. Quando percebe que não há eu, você percebe também que não existe morte. A morte é apenas a morte da identidade, e isso é uma coisa bonita, já que toda identidade que a mente constrói desaparece diante da investigação, e você é deixado sem identidade, portanto, não nascido. O eu do passado e do futuro agora são inexistentes, e o que resta é imaginado. Quando a mente para, não há mente para saber que não há mente. Perfeito. A morte tem uma reputação terrível, mas é apenas um boato. É meio doido aqui o que ela fala, porque fica meio assim, sem, no meu interessante ponto de vista. Porque é como se não tivesse um objetivo de nada, né? Apenas um foco no nada. A verdade é que o nada e o algo são iguais. E não existe o nada nem algo, porque tudo é um conceito, né? São apenas aspectos diferentes da realidade, entre aspas. Algo é uma palavra para o que é, nada é uma palavra para o que é. Porque isso é algo, é um conceito. Isso é nada, também é um conceito. A percepção não tem preferência por uma ou outra. A percepção não negaria nenhuma delas. Não negaria uma folhinha de um pinheiro. Não negaria uma respiração. Eu sou tudo isso. É o amor próprio por completo e abarca tudo. Ele se curva aos pés de tudo. Curva-se aos pés do pecador, do santo, do cão, do gato, da formiga, da gota d'água, do grão de areia. Aqui dá, como ela está falando, dá para a gente realmente, né, se for assim mesmo, que a gente não alcançou esse estado de presença tão profundo, dá para realmente perceber que tudo é só uma experiência, um sonho, um sopro, percebe? E a gente se apega, por que que a gente fica preso nessa experiência? Que quando a gente vê, agora está vindo muito em baila isso. O mundo espiritual em que eu vou e sigo a luz. Eu vi uma cena, eu mandei até para vocês, não sei quem assistiu, uma cena do Star Trek, isso ó, aonde a moça fica presa num lugar e a morte, entre aspas, né? Os seres que se alimentam da nossa energia vêm querendo levar ela para lá. Ela falou assim, mas por que que eu tenho que seguir essa luz? Ele falou, porque você tem. Ela falou, não, sou obrigada. Ele só poderia ficar com ela se ela aceitasse. Daí ele falou assim: mas se você não vier comigo, eu não posso me alimentar de você, da sua essência. E aí a gente fica pensando assim: será que a gente está aqui somente para alimentar um sistema? Mas quando você começa a acordar, né, que você sai da Matrix, né, que o cara falou que esse filme não é nem filme, é um documentário de verdade. Você percebe que o lá e cá é só o átomo do nosso corpo mostra muito isso, que a realidade não existe, porque ele está lá num, né, o elétron do nosso corpo, que faz a nossa vida parecer real, a física quântica fala isso. O elétron está no mundo não físico para o físico. Ele está lá num frame tão rápido que dá a sensação de matéria. Mas quando eu mudo uma fração, o que que é quando você tem uma cura rápida, espontânea? Você simplesmente acessou um outro. Ele começou a vibrar buf, numa outra frequência, numa outra dimensão.
E você acessou um eu seu que não tinha aquilo. Entendeu? Sabe o que que fez lembrar isso? Aquele filme da Matéria Escura. Ai, vai sair a segunda temporada, vai sair. É, porque ali mostra as dimensões e ele de várias maneiras, né? É muito É, legal. sim, isso é a cura espontânea, é assim. Eu simplesmente. Acessou o Então, outro isso eu. é um salto quântico. Uhum, Eu acesso um eu meu que não existia isso, uhum. né? Que Muito nem legal. quando o meu filho, eu fiquei grávida. Gente, eu já tive tudo que você pode imaginar. Eu fiquei grávida do meu filho mais novo. Ele era muito grande. Eu tenho 1,56 m, eu pesava 50 quilos, eu fui para 56 quilos. Então, eu não engordei muito, 49 para. Ele tinha 52 centímetros. Ele era muito pesado para mim, eu não dormia. E eu fiquei com hemorroida, né? Por causa do peso dele na base. E aí eu fiquei com uma hemorroida grau 2 e eu fui no médico, tudo, e ele falou que era caso cirúrgico. Eu falei, eu não vou operar esse negócio nem a pau, Juvenal, porque eu vi que um amigo meu sofreu nessa cirurgia. Aí, como que eu comecei a trabalhar? Com óleos essenciais, conversando com o meu corpo, fazendo o processo de Axis de manifestação molecular de tudo que está aqui e não deveria estar. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as senhas, curtos, garotos, povoados, criações, base, além. Manifestação de molecular de tudo que não está aqui e deveria estar. Assim curei a minha hemorroida grau 2. Então, você percebe? O que que é? É uma crença. Eu conversei com o meu corpo, com as minhas células, projetando ali um. Eu decretei. Percebe? Negou, né? Hã? Negou. Sim. Eu simplesmente acreditei que o meu corpo podia criar uma outra realidade e foi o que aconteceu. Entendeu? Demorou um pouco? Demorou, claro que demorou. Sofri com crise? Sim, mas nunca desisti, Não passou pela cirurgia. porque eu acreditava que era possível sim. E foi assim que foi criado, né? Então, para você ver que tudo sim é uma projeção da mente. Só demorou porque eu acreditava que ia demorar, entendeu? Porque o que que faz com que as coisas funcionem? O meu estado de espírito, né? Eu com criança pequena, você acha que eu tinha tempo de ficar zen ali para trabalhar mais? Claro que não. Mas mesmo assim, ali, percebe? É uma escolha. Eu sou tudo isso. É o amor próprio por completo e abarca tudo. Ele se curva aos pés de tudo. Curva-se aos pés do já foi, do pé do pecador, tudo. O Buda diz que o mérito de alguém que compreenda esse ensinamento central do Sutra do Diamante é maior até mesmo que o mérito do filantropo mais generoso, porque você está fazendo para si. Dar-se conta disso é a maior dádiva possível, mas no fim não há mérito. Ninguém está contando pontos, afinal de contas. Como você pode adquirir méritos se nem existe como um ser separado? Mérito, entre aspas, é só um jeito de dizer que você não pode fazer nada mais valioso que tomar consciência de quem é. Grifem isso, please. Mérito é só um jeito de dizer que você não pode fazer nada mais valioso do que tomar consciência de quem é. A mente búdica não restringe nada, tudo nela é dado livremente, da mesma forma que foi livremente recebido. Ela não tem espaço de armazenamento. O que flui para dentro dela também flui para fora, sem nenhum pensamento de ter ou dar.
Não há nada a se ter que não seja imediatamente dado a seu valor, e seu valor está no doar. A mente búdica não precisa disso. Ela é um receptáculo. Existe um fluxo constante, porque a energia não para do jeito que ela vai, ela volta, né? É onda. Qualquer sabedoria que o Buda possa ter é algo que ele não pode reclamar para si. Ela pertence a todos. É simplesmente percebida de dentro e dada exatamente da mesma medida. Quanto mais valiosa é, mais livremente é dada. É assim como a energia livre, né? A energia pura. Não posso lhe dar nada que você já não tenha. Por quê, gente? Vocês não aprendem nada comigo, vocês acessam aquilo que vocês já sabem. Vocês só estão o quê? Recordando. Percebe? Por isso que é um dar e receber o tempo inteiro. Por isso que eu pergunto sempre: é verdadeiro para vocês? Alguém tem alguma coisa para falar? Percebe? Porque todos nós viemos da Uhum. mesma fonte, né? Não posso lhe dar nada que você já não tenha. A autoinvestigação lhe permite acessar a sabedoria que já existe dentro de você. Grito, já é seu, é a sabedoria inata, né? Que o Cryon fala tanto. Ela lhe dá a oportunidade de perceber você mesmo, a verdade. A verdade não vem ou vai, ela está sempre aqui, sempre disponível para a mente aberta. Se eu posso lhe ensinar alguma coisa, é a identificar os pensamentos estressantes em que você está acreditando e questioná-los. Me pôr em quietude para poder ouvir as próprias respostas. O estresse é o presente que alerta você para a sua sonolência. Sentimentos como raiva ou tristeza existem apenas para alertá-lo de que está acreditando em suas próprias histórias. O trabalho dá a você um portal para a sabedoria, uma maneira de sorver as respostas que o despertam para a sua verdadeira natureza, até você perceber como todo sofrimento é causado e como ele pode ser eliminado. Ele devolve você a antes do início das coisas. Quem você seria sem a sua identidade? Quem sou eu na criação? Antes dessa mente condicionada, né? Nascemos de uma história. A história fica lá fora e vive a vida para sempre. Para mim, para sempre. Durou 43 anos e foi todas as vidas que já foram vividas. Por quê? Porque ela deu uma ruptura a tudo que estava condicionado no subconsciente dela. Todo o tempo e o espaço. Achei que estivesse presa lá, em uma agonia desesperada sem saída. Então, as 4 perguntas me trouxeram de volta para o narrador. Quando percebi que ninguém estava contando a história, tive que rir. Na verdade, eu sempre tinha. Ah, eu queria esse humor. Na verdade, eu sempre tinha sido livre, desde o começo dos tempos. Nós somos livres. Por que a gente é preso? Porque a gente acredita nos pensamentos. Se não fosse isso, a gente era livre, certo? O que aprisiona a gente? O pensamento da mente, não é? Nesse sutra, o Buda fala sobre generosidade, mas não sobre amor. Por que você acha que isso acontece? O amor, em geral, é pensado como uma emoção, mas é muito mais vasto que isso. Egos não podem amar, porque um ego não é real. E ele não pode criar algo real. O Buda está além de qualquer identidade, e isso é o que vejo como amor puro. Por que o ego não pode, por que o ego não pode amar, né? Criar o amor? Porque ele também é preso, eles são conceitos e definições, e o conceito e definição ele quer receber na mesma proporção que ele emana. Isso não é amor.
né? Por isso que a gente sofre. Quando me refiro a amor, estou apenas apontando para a mente desperta e não identificada. Aqui ela fala mente, essa mente que ela fala é a mente do todo, né? Que não está identificada com os pensamentos. É a mente mais expandida do que o condicionamento, percebe? É além dos 10%. Ela fala na mente como um todo, né? É, quando você é identificado com isso ou aquilo, ele ou ela, qualquer tipo de eu físico, corpo e personalidade, você permanece no domínio limitado do ego, que é aquele pedacinho da mente que ficou condicionado. Se seus pensamentos são contrários ao amor, você vai sentir estresse. E esse estresse vai lhe informar que você se afastou do que realmente é. Se você sente equilíbrio e alegria, isso lhe diz que seu pensamento está mais ligado a manter sua verdadeira identidade, que está além da identidade. Isto é o que eu chamo de amor, né? A essência divina. Aqui, o condicionamento é o que cria o estresse, né? Porque esse condicionamento da mente sempre mantém a gente no passado ou no futuro. E isso mantém o nosso sistema nervoso simpático acionado, né? Que é o sistema de luta e fuga. Ou eu estou me culpando pelo passado, tentando mudar esse passado, brigando com ele, ou eu estou numa expectativa controlada de um futuro, né? Qual a relação entre amor e projeção? Quando julgo alguém, estou vendo uma distorção da minha própria mente se sobrepondo a um outro aparente. Por quê? Porque o universo é todo amor, beleza e bondade. Tudo mais é uma distorção da mente, né? Não posso amar a pessoa com quem estou até vê-la com clareza. E não posso vê-la com clareza até não ter desejo de mudá-la. Grifem isso, por favor. Tá vendo, Givan? O que a gente faz? Vamos ler de novo. Não posso amar a pessoa com quem estou até vê-la com clareza. E não posso vê-la com clareza até não ter desejo de mudá-la. Por quê? Quem é que quer moldar o outro? Não é a essência, é a mente. Porque a mente tem medo que, se o outro for verdadeiro, possa mudar a sua forma de pensar. E se você muda a sua forma de pensar, quem morre? O ego. Ela quer controlar, né? É um controle, né, Gi? Lembra que é uma inteligência que está ali, Uhum. que era para só manifestar. Mas quando a gente se identificou com ela, nós nos tornamos refém dela. Defender. Quando a confusão toma conta da mente, quando ela discute com a realidade, vejo apenas minha própria confusão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é um mandamento vindo de fora, é uma observação. Quando você ama seu próximo, está amando a si mesmo. Quando você ama a si mesmo, não pode evitar de amar o próximo. Isso porque o próximo é você. Ele não é o outro que parecia ser. Ele é uma pura projeção da mente. Até as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, pensa que, olha só que coisa mais grandiosa. Pensa que o divino está nos dando a possibilidade de ser deuses, porque tudo e todos são criação nossa, porque são a nossa experiência de cada um. Então, quando eu acho que o outro tem mais poder sobre mim, não sei o quê, não sei o quê, lá, 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 sou eu que estou fazendo isso comigo mesmo.
Não é o outro, sou eu, né? Entendo o quanto a mente não questionada é dolorosa. Também entendo que o amor é o poder. A mente se origina no amor e, no fim, volta à sua fonte. O amor é um dispositivo que leva a mente para a paz. E até a mente retornar, ela não tem descanso. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de manifestação. Ela está aqui, estaria aqui a nosso favor, para trabalhar para nós, né? Ela é o projetor. Ela está aqui para a gente. Só que ela começou a criar a projeção, não eu. Porque eu comecei a deixar que ela rodasse sozinha. Vamos ver aqui. Você diz que não há morte, mas corpos morrem, não morrem? A mente é independente do cérebro? Como pode saber que quando o cérebro morre não há nenhuma mente? Nada nasce além de um pensamento em que acredita, nada morre além desse pensamento quando ele é percebido. E no fim você acaba por entender que o pensamento nunca nasceu. Nossa, bugou agora. Não vejo ninguém como vivo, já que todos os seres estão dentro de mim e existem apenas como eu vejo que são. No livro A Escola dos Deuses, ele fala sobre isso. O cara tá ali e a mulher dele morre de câncer, muito jovem e tudo mais. E a hora que ele começa a falar com o Dreamer, que é o eu, a essência maior dele, né? É lindo o ensinamento nesse livro, é muito. E aí ele fala assim: então quer dizer que eu matei ela na minha vida? Ele falou: sim, porque você queria viver essa experiência. Percebe? Tudo é uma projeção. Ah, então a outra pessoa não existe? Existe o entrelaçamento. Ela também queria passar por essa experiência de morrer muito jovem, lá, lá, lá. Entendeu? Não sou só eu que estou projetando, todos nós estamos ao mesmo tempo. E isso é o entrelaçamento que existe. É verdadeiro para vocês? Isso? Dá para alcançar? Quer dizer, isso é o entendimento que é verdadeiro para mim isso, né? Sim, Sim, Se você pensar que corpos morrem, eles morrem em seu mundo. Em meu mundo, corpos só podem nascer na mente. Como o que nunca nasceu pode morrer? Como o Bruce Lipton falou, né? Eu não posso morrer porque eu só estou projetado aqui. Percebe? Eu estou me autoprojetando aqui. É como se fosse um fio de pensamento, um sonho. Sabe aquele sonho que você acorda e fala: Nossa, eu tive um sonho que parecia tão real, né? Alguém beijando você, coisa parecida. Eu tive um sonho tão real que parecia verdade. Você fala: Mas foi um sonho. Diz que quando a gente morre é a mesma coisa. Foi só um sonho. Mas, se eu sou muito apegado, eu não expandi, eu fico preso nele, né? Isso é o que eu acredito. O Bashar diz que todos nós voltamos para a fonte. Mas ele não fala se é logo de imediato todo mundo, entendeu? Que existe essa roda de Sansara dentro da mente. Ahn, como o que nunca nasceu pode morrer? Isso não é possível, exceto na imaginação de quem crê hipnotizado e inocente. Você diz que nada e alguma coisa são iguais.
Isso não significa que nada importa, e se nada importa, isso não é deprimente? Todas as coisas não são nada, elas são todas imaginadas. E nada é igual a alguma coisa. Alguma coisa importa? Importa para o ego. Mas o fato do ego acreditar que não a, mas o fato do ego acreditar não a torna real. Quem que acredita? A mente, né? Lembra que eu falei no começo? Tudo só é real para mim enquanto eu estou dando atenção para aquilo. E eu estou dando atenção para aquilo com quem? Com os meus cinco sentidos, que usam um filtro do quê? Da minha mente, para perceber. Tá alcançando? Aí dá para a gente perceber, né? Quando você percebe que não é ninguém, você fica empolgado por nada importar. Há muita liberdade nisso. Todo o quadro é apagado a todo momento. Isso significa que cada novo momento é um novo começo, onde qualquer coisa é possível. Você também percebe que a inversão dessa declaração também é verdade. Tudo importa. Isso é tão empolgante quanto seu oposto. É interessante aqui, né? O Axis diz que a gente tem um incremento dos 10 segundos, que você pode fazer uma escolha a cada 10 segundos. E o que que impede a gente de escolher algo? A dificuldade em se desapegar daquilo que a gente acredita ser real. Quando eu crio dívidas emocionais com alguém, eu não posso sair de perto daqui porque a minha mãe e meu pai dependem de mim. Isto é o meu ponto de vista, que a minha mente, que é o meu ego, não me deixa tomar outra solução para mim, resolução, porque me enche de culpa. A culpa é criada por quem? Pelo ego, pela mente condicionada que só existe naquela realidade. Verdadeiro? Né? Isso com qualquer outra coisa. Ah, eu não posso deixar o meu filho pegar o carro e ir para uma cidade lá longe, porque se ele dirige aqui não tem perigo, mas se ele dirigir lá longe tem mais perigo. É uma loucura? É uma doideira. Quem está falando isso? A mente. Para criar o que dentro de mim? Sentimentos que me limitam. Sem liberdade? Verdadeiro para vocês? Dá para perceber o movimento que existe na mente? Sim. Ela é ruim? Não. Ela só foi condicionada de acordo com interesses que não são nossos. Esse é o que eu acredito, e que quanto mais eu vejo, mais eu acredito, né? Existem seres que se alimentam dos nossos sentimentos. Isto é um fato. E quando eu me proponho a expandir a minha consciência, eu deixo de me tornar um alimento. E aí eu posso fazer parte de uma nova terra. Percebe? Os movimentos paralelos que estão vindo, informações e tudo. Ou eu tomo a pílula azul ou a vermelha. Do New. É, né? Não é verdade? Deixa eu ver se o outro tão comprido. Mas já tá tarde também, né? Você já voltou a trabalhar, Lu? Ah, minha filha, tô a todo vapor. Mas eu acho que nesse capítulo, que parecia tão curto, teve muita coisa para ser falado. O que que vocês acharam, hein? Nossa, muita coisa. Cada parágrafo que você lia, né, tinha discussão. Foi bem.
intrincado esse capítulo aí. É profundo quando a É gente, porque profundo. teve muitos conceitos que ela trouxe aqui, É, né? O nada muito. e o tudo é a mesma coisa, né? Uhum, O que que importa? A forma como eu interpreto. A minha interpretação. A minha interpretação diante dos fatos faz com que eu crie o sentimento diante daquilo. Se eu dou muito valor, o sentimento é maior. Se eu fico na neutralidade, eu estou conseguindo perceber o movimento da mente, certo? E aí eu posso questionar. A hora que eu percebo que eu estou reagindo, uau, quem é que está reagindo aqui? Eu ou o programa? Uau, eu percebo o programa, 100%, 95%. Ok, como posso escolher diferente? Como posso olhar para isso de uma forma diferente? E se eu tivesse olhando para isso? O que eu não estou me permitindo receber aqui como informação, que se eu me permitisse, tudo mudaria? São perguntas. Perguntas trazem consciência. Consciência liberta e expande a minha mente para novas possibilidades. O que mais é possível? E aí vem uma pergunta: o que nos limita de verdade é abrir uma dimensão para o desconhecido. E o que é o desconhecido? Eu não sei. Se tudo que a Desconhecido, gente recebeu como informação nessa realidade for uma mentira, é for isso, só um desconhecido do programa, programa, né? se Desconhecido for do só um programa. Hã? É desconhecido do programa, né? Desconhecido do programa. E quem que tem medo? A inteligência artificial que existe em nós, né? Se essa nova Terra está se abrindo para nós como infinitas possibilidades, eu vou começar a projetar uma nova projeção, certo? Eu vou estar criando dentro de mim uma nova vertente de pensamentos e sentimentos. O maior desafio nosso é estar na disposição de perder pessoas para que isso seja possível. Só que a gente não perde nada porque essas pessoas foram criações Nossa, nossas. olhando assim, é engraçado. Eu tenho que estar na disposição de experienciar novos rumos. Então, eu não tenho medo de perder as pessoas, eu tenho medo de me perder, de perder o que eu acreditei ser eu. Quem sou eu sem meu pai e minha mãe, sem meus irmãos, sem as histórias que eu sempre contei sobre mim? Quem sou eu? Eu não sou nada, só sou a projeção. Já que vocês falam para destruir, descriar tudo, né? Eu não sou nada e sou tudo. Que ninguém morre, ninguém fica. Eu só mudei o meu foco de atenção. E aquelas pessoas têm a possibilidade de expandir a mente sobre elas mesmas, que muitas vezes sou eu que estou limitando, Sim, eu já me percebi nisso. né? Já. Sim, Porque até uma ideia que eu tenho de alguém, eu digo, meu Deus, eu posso pensar diferente dessa pessoa. Por que que eu não me permito pensar? Porque parece que eu gosto de pensar ela dessa forma. isso, porque a Eu gente já me tem peguei tantas apego. vezes, eu fui tão egoísta em pensar dessa forma. Eu digo, eu posso olhar para ela e ver ela próspera, abundante, com muito dinheiro na conta, mas parece que algo em mim gosta de ver ela coitada, não sei.
É estranho isso. Mas aí eu vou perguntar para você: é você que pensa isso ou é o programa que está na sua mente? É, exatamente. Perguntar sempre isso, né? É o Porque você programa. porque você percebe que quando você pensa isso de você, você entra no auto-julgamento Culpa, e a culpa, sua vibração vai aonde? vai. Vai lá embaixo. E essa vibração alimenta o quê? O programa. O sistema. Retro, né? Retro. Eu, eu tô usando a minha energia vital para manter essa porra toda ligada. É, Só que a gente não tem essa consciência, né? não. E aí, o que que faz com que a gente não permita que essa pessoa expanda, tenha muito dinheiro e a gente fique feliz com ela? Porque a É. mente coloca você daí no qual lugar? Nossa, não é possível, ela conseguiu tudo isso e eu não. Eu aqui que leio tudo isso, estudo tanta coisa. Não consigo mesmo. É aí mesmo que ela coloca a gente. É, exatamente. O programa de novo. Sim, porque quem precisa sempre mais informação, mais e mais e mais e mais e mais? O condicionamento da mente. Aí eu falo para mim mesma, mas é porque eu quero aprender como é que ele faz esse movimento. E, na verdade foi esse mesmo que eu queria. Eu queria saber como é que ele fazia num grupo fechado, pago. É a mesma coisa do grupo aberto da escola. É a mesma coisa. Ele só aprofunda um pouco mais. Eu falei assim, isso daí eu também sei. Percebe? Então é assim, não é para comparar, é para aprender como é o movimento, né? Mas também pode ser uma mentira e uma justificativa que eu usei para ficar recebendo mais informação, mais do mesmo. É Entendeu? estranho. É essa coisa. É, a gente nunca pode se julgar, porque a minha alma é assim, e quando eu vejo a minha data de nascimento e tudo mais, lá, olha certinho, a numerologia, o sete que eu sou hoje, né? São pessoas que adoram estudar, tá sempre em movimento de estudo. Tá tudo bem. E o que eu tô fazendo com isso? Eu tô me melhorando. Hoje eu percebo muito isso. Eu comigo e, consequentemente, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor, criando mais expansão. As pessoas que eu atendo, auxiliando para que elas se percebam de uma forma diferente. E isso cria o quê? Liberdade. É verdadeiro para vocês? Sim. Então, o que é que vocês não estão se permitindo? Que estão travados na mente? Essa é a questão. O que você fala para você sobre você quando você se vê no espelho? Diz que espelhos são portais, né? Espelhos são portais. E esses portais mostram o quê? O reflexo. Outro dia, de baixar que ele fala sobre o espelho. Sim, achar é fantástico. Obrigada. Não tem como você brigar com o que está ali. Não adianta. Axis também fala isso. Você só muda o que está refletido quando você muda o que está refletindo. É essa. Certo? Certo, eu Mais alguém preciso. falar alguma coisa? Os conceitos finais do nosso encontro de hoje, que foi muito legal. Quem gostou, levanta a mão. Foi ótimo. Só Muita informação, agradecer. foi muito bom. Hã? Muita informação, foi muito bom. É, o de hoje foi bem legal. Certo? Então, nos vemos daqui 15 dias. Namastê. Namastê. Deus que habita em mim, reverencio o Deus que habita em você. Gratidão aí, Ti. O além, né, da minha mente. Reverencio o além da sua mente. Gente, boa noite, boa Boa Gente, noite. muito noite. legal. Muito Então, obrigada. Lu, no final do mês estou aí. Tá bom. Ah, que bom, que bom. Ótimo.
Gente, muito. Cadê o stop aqui? Ops, cadê? Aqui, aqui. Opa. Tá.